Isso aqui é um sistema de equação e nesse vídeo eu vou ensinar dois métodos para você resolver esse tipo de coisa. O método da substituição e o método da adição. Então, sem muita conversa, como é que se resolve isso? Primeiro você tem que entender que nós temos duas incógnitas, o x e o y, e duas equações. Essa de cima, 2x menos y igual a 6, e essa de baixo, x mais 2y igual a 8. Não tem como resolvê-las individualmente. A gente precisa das duas para poder responder. Quando a gente tem duas incógnitas, nós precisamos de duas igualdades. Dito isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai começar pela substituição. Eu vou escolher uma das equações para isolar uma das incógnitas. Como assim isolar? Olha o que eu vou fazer aqui. Está vendo essa equação aqui de baixo? X mais 2y igual a 8. Eu vou isolar o x. Como assim? X é igual a. O x está isolado desse lado da equação. O que é que vai ter do outro lado? O 8, que já estava, e o 2y, que vai passar para lá, subtraindo, invertendo a operação matemática. Aqui, o x está isolado. E agora eu posso substituir nessa primeira equação, no lugar do x, tudo isso aqui. Como assim? Essa equação aqui de cima é 2x, ou seja, duas vezes x, mas quem é x? É 8 menos 2y, e isso menos y. Menos y igual a 6, ok? O que eu fiz foi, no lugar de escrever x, eu escrevi essa expressão que nós encontramos ser igual a x. E para resolver isso aqui, matemática básica. Primeiro a gente começa pelo parênteses. Como a gente não pode tirar 2y de 8, a gente vai ter que aplicar a propriedade distributiva. Ou seja, multiplicar o 2 por cada um desses termos. Vamos no passo a passo. 2 vezes 8 dá 16, menos, porque é o sinal do 2y. 2 vezes 2y é 2 vezes 2, que é 4, e a gente repete o y. Escrevendo o resto da expressão, menos y igual a 6. Agora nós temos dois termos com y. Vamos começar fazendo essa simplificação. 16, a gente não está mexendo nisso. Menos 4y menos y é menos 5y. Como são dois termos negativos, nós somamos os dois e repetimos o sinal negativo. E isso igual a 6. Agora é importante que você entenda. Você percebe que nós só temos uma incógnita e uma igualdade? Isso significa que a gente consegue resolver essa expressão. Se a gente deixa o y desse lado e passa o 16 para lá, vai chegar uma hora em que a gente vai descobrir o valor de y. Como assim? Observe. Menos 5y eu vou deixar desse lado e eu vou passar o 16 para lá. Como é que fica? 6, que é o que já estava, e o 16 que está aqui somando passa para o outro lado, subtraindo, menos 16. Beleza? Resolvendo isso aqui, nós temos menos 5y igual a menos 10. 6 menos 16 é uma subtração, sendo que o maior número é o número negativo. Então, nesse caso, como é que a gente faz? A gente subtrai do maior para o menor, mas repete o sinal do maior. Então, 16 menos 6 dá 10 e repete o sinal do maior, que é menos 10. Tudo bem até aí? Agora, para finalizar essa operação, eu vou passar o menos 5 para o outro lado, dividindo, porque ele está multiplicando y. Y é igual a menos 10 dividido por menos 5, jogo de sinais. Menos com menos dá mais, é o jogo de sinal, e 10 dividido por 5 dá 2. Y é igual a 2, nós já descobrimos o valor dele. E agora nós iremos descobrir o valor do x nessa expressão aqui de cima. O x é igual a 8, que é o que nós já tínhamos encontrado, menos 2 vezes y, mas y vale quanto? Vale 2. Então x vai ser igual a 8 menos 2 vezes 2, que é 4. X é igual a 8 menos 4, então x é igual a 4. Tudo bem até aí? Nós encontramos as duas respostas. X é igual a 4 e y é igual a 2. Esse foi o método da substituição. O que é que a gente fez? Nós isolamos o x nessa segunda equação e com essa expressão nós substituímos na primeira. Aplicamos a propriedade distributiva, ficamos somente com uma incógnita e uma igualdade e chegamos até o final, y igual a 2. Agora que eu te expliquei a substituição, eu vou explicar a adição. E como é que funciona? Na adição, nós iremos somar as duas equações. Como assim somar? Pode fazer isso? Pode sim, desde que,
quando você somar, uma das incógnitas desapareça. Como assim? Olha, se eu somar 2x com x, dá 3x. O x continua existindo. Se eu somar 2y com menos y, dá y. Então o y continua existindo. Mas se eu desse um jeito de somar as equações para ficar somente com incógnita, eu teria do outro lado somente números e eu conseguiria resolver. Para fazer isso, eu vou escolher uma das equações e uma das incógnitas para modificar. Como assim? Vou explicar. Eu vou escolher o y da equação de cima para modificar. Eu vou multiplicar por 2 toda essa equação aqui. Porque se eu multiplicar por 2, esse menos y vai virar menos 2y, que quando eu somar com o 2y de baixo, vai zerar e desaparecer com essa incógnita. Olha só como fica. A expressão vai ficar 2 vezes 2x dá 4x, menos 2 vezes y dá 2y, igual a 2 vezes 6, que dá 12. A expressão de baixo continua a mesma, x mais 2y igual a 8. E agora eu posso somar essas equações. Como essa soma, termo a termo. X soma com x, y com y e número com número. 4x mais x dá 5x. Menos 2y mais 2y dá 0. E isso vai ser igual a 12 mais 8, que é 20. Vou colocar um sinal de soma só para você entender a expressão. Então eu tenho que 5x é igual a 20. 5x é igual a 20. Então x é igual a, passo 5 para o outro lado dividindo, 20 dividido por 5 dá igual a 4. Percebe como foi mais rápido de resolver? Agora a gente pode descobrir quem é y. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar essa expressão aqui de baixo para descobrir. Se x mais 2y é igual a 8, eu vou passar o x para o outro lado, 2y é igual a 8 menos x. Eu já sei qual é o valor de x, que é 4. Então é só substituir. 2y é igual a 8 menos 4. 2y é igual a 8 menos 4 dá 4. Então, passando o 2 para o outro lado dividindo, significa que y vai ser igual a 4 dividido por 2, que é 2. Esse é o valor de x e de y, que bate com o que nós encontramos utilizando o método da substituição. Basicamente, o que nós precisamos pensar nesse caso é por qual número multiplicar ou dividir uma das equações para poder anular uma das incógnitas. Então dá um pouco mais de trabalho de pensar, mas é muito mais rápido de resolver. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembre de se inscrever no canal e eu te vejo no próximo. Até mais!